Bom dia, irmãos. Eu vou pedir para um diácono apagar as luzes aqui da frente. Daqui a pouquinho nós vamos passar um vídeo. Nós vamos retomar o nosso estudo sobre avivamento. E eu quero que os irmãos vejam um pouco do que Deus tem feito em outros países, outras culturas, no transcorrer dos tempos e também nos tempos modernos. Em outros lados do mundo, hoje nós veremos um pouco da ação de Deus no avivamento da China. Caio, por favor, passa para nós o primeiro vídeo. Have you ever thought about what church looks like in another country? What it would be like to risk everything for simply following Jesus? These are the secret believers. It's 1949 and the People's Republic of China has just been established. China is ruled by a guy called Mao Zedong, an atheist and communist dictator who seeks to destroy Christianity at all costs. It is estimated that there are 1 million Christians in China at this point in time. And for the next 30 years, they face severe persecution. Believers imprisoned, pastors abused, and Bibles were burnt in their thousands. By 1979, there was an estimated 10 million believers, and that number soon doubled to 20 million. How did this great revival take place under such severe persecution? At the time, reports from China said that there was one thing that stood out, and it was the amount of time that these believers would spend in prayer. But it wasn't that they were praying for their own suffering. They were praying for their country. They were praying that revival would come to China. This is where the revival started, with prayer. One of the things that really surprised Mao Zedong and his government was that this revival wasn't made up of old people. It was made up of youth and young adults. Young people who could not only see the problems with communism, but could also see the freedom that you could find in Jesus. There were so many believers in China, but nowhere near enough Bibles. Open Doors had a vision of delivering 1 million Bibles in one night. And through prayer and hard work and against all odds, Project Pearl achieved this. But there was still a thirst for Bibles. Over the last 30 years, Open Doors has delivered more than 40 million Bibles and pieces of Christian literature into China. Operations like Project Pearl have inspired Chinese Christians to begin printing their own Bibles in China. They now produce over 1 million Bibles a month. Today there are an estimated 80 million Christians in China, and there is no longer a Bible drought. But this isn't the end. There are new trials to overcome, new goals to reach, and more people who need to hear about Jesus. Christians are still being persecuted. House churches are still being attacked and shut down, with members beaten and imprisoned. But what if this revival has only just begun? What if we pray for revival in other countries? Or revival in our
country. Pray. Pray for the persecuted. Pray for those people who share our faith, but not our freedom. Pray for the people who constantly live in fear for simply following Jesus. And pray that we might be inspired to make a difference in our country. No prison, no border, and no door is closed to us when we pray. You see, one of the greatest revivals in the history of the world was built on prayer. Já que esse vídeo nos chama a oração, quero começar o nosso estudo hoje pedindo que 2 voluntários façam uma oração para nós. Vamos começar a fazer o que esse irmão nos convida. Vamos orar, pedindo que Deus se manifeste no nosso país, se manifeste na nossa igreja. Quem quer orar primeiro, levante o braço. O irmão Cássio vai orar. Senhor, nos colocamos diante da Tua palavra, diante da Tua presença, Senhor, para que o Senhor sonde as nossas vidas, sonde o nosso coração. E a partir daí, Senhor, nos instrua, nos ensina a aprender mais de Ti, a levar a palavra às pessoas que ainda não têm acesso a ela. Mas principalmente, Senhor, que nos ensine a reviver a cada dia, renovar a cada dia a esperança que vem de Ti, a reforçar a nossa fé, para que a missão comece em nós e que a missão parta da nossa igreja, parta do irmão que está ao nosso lado, ao nosso vizinho, para que países e nosso planeta seja alcançado pela Tua palavra, Senhor. Nos ajude, nos fortaleça nessa missão, pois sabemos que muitos perdem as vidas, muitos são presos por isso, mas nós temos liberdade. Não a liberdade que nós merecemos ou conquistamos, mas porque a Tua graça é maior que tudo, tem sido maior que tudo, e ela nos alimenta a cada dia. Que essa esperança não morra em nossos corações, Senhor. Que a gente possa levar a Tua palavra àqueles que necessitam, e principalmente que o nosso coração esteja aberto a se renovar a cada dia em fé e esperança na Tua santa palavra. Amém. Assim nós rogamos em nome de Jesus. Quem mais quer orar, irmão João Carlos? Senhor, nós somos gratos a Ti pelo Teu amor e pela Tua misericórdia que nos assiste todos os dias. Te agradecemos por fazermos parte da Tua igreja e, apesar de nós, Senhor, nós sabemos que o Senhor confiou à Tua igreja a evangelização do mundo. E aqui estamos, Senhor, guiados por Ti, trazidos por Ti do mundo, para orarmos e intercedermos pelo mundo e levarmos a Tua palavra ao mundo. Ó Deus, que as nossas vidas estejam sempre a serviço da Tua obra e que o Senhor, pelo Teu Espírito, esteja levantando e motivando a Tua igreja em oração para que o mundo possa crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós somos gratos a Ti por tudo até aqui em que o Senhor nos conduziu. Que o Senhor esteja levando ainda muito mais avante a Tua igreja, a Tua obra. E que a partir de nós mesmos, a partir de Goiânia, de Goiás, do Brasil, o mundo possa realmente reconhecer que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, viveu, morreu e ressuscitou, e que um dia voltará, e que o mundo possa saber isso através da Tua própria igreja,
levando a tua palavra para eles. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Abram suas Bíblias, por favor, no livro de Abacuque, capítulo 3. Vou pedir para o irmão Weber ler para nós os versículos 1 e 2. Abacuque 3, versículos 1 e 2. A oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Amém. Irmãos, os últimos acontecimentos, estão me ouvindo bem? Não sei se o retorno está ruim. Está baixo o microfone, tem como aumentar um pouquinho? Hoje está complicado o som hoje, mas vamos lá pela fé, né, irmãos? Os últimos acontecimentos, não só no nosso país, como no mundo, me dão a impressão de que nós vivemos um momento crucial da história da humanidade. Que talvez nós estejamos numa encruzilhada. E não sei se eu estou menos ou mais alarmado que o profeta Abacuque, que ele disse que ele estava alarmado diante das declarações de Deus. Mas, na minha humilde visão, nós estamos diante de duas possibilidades e uma delas, com certeza, ocorrerá. Primeira possibilidade, diante de tanta tragédia, diante de tanto desamor, diante de tanta decadência moral no mundo e no nosso país. Vimos a tragédia em Suzano essa semana que rasgou o nosso coração. Mal tínhamos enxugado as nossas lágrimas, vimos aquelas cenas terríveis ao vivo lá na Nova Zelândia. Um grupo de pessoas matando 49 pessoas ao vivo, transmitindo pela internet. Isso me leva a crer, meus irmãos, que ou o Senhor Jesus está muito próximo, ou estamos às portas da vinda do nosso Senhor para resgatar a sua igreja e para glorificá-la, para levá-la para a Nova Jerusalém. Porque a palavra de Deus diz que os últimos tempos seriam tempos de sofrimento, tempo de luta, de guerra, tempo de afastamento de Deus, de esfriamento na fé. Ou Jesus Cristo está voltando, ou eu quero crer que nós estamos às portas de um grande avivamento para aquecer a igreja do Senhor. Nós vemos pela história que todo grande avivamento foi precedido por um período de grande esfriamento da igreja, um período de decadência moral nas sociedades, um período de nuvens espessas e acinzentadas que impediam a igreja de ver e contemplar Deus na sua glória, nas alturas, nos céus. E Deus então, por um ato soberano, depois de a igreja clamar, orar, não sem oração, Deus despediu aquelas nuvens espessas. Os céus estavam cerrados e Deus fendeu os céus e derramou o seu Espírito sobre a sua igreja, tirando-a desse estado de letargia, estado de mornidão, estado de irrelevância e de pouca influência na sociedade. E a nossa oração nesses dias tem que ser para clamar a Deus, como os chineses fizeram. Clamar a Deus para Ele se manifestar na sua igreja, porque todo avivamento começa pela igreja. Nós somos os agentes de Deus para levar as boas novas do Evangelho. E nós vivemos período de sequidão, meus irmãos. Você tem notado que às vezes, aliás, vamos contrastar o nosso período com o período de avivamento.
Nos períodos de avivamento, as pessoas vêm para a igreja com sede de ouvir a palavra, vêm naquela expectativa da manifestação de Deus entre nós, vêm naquela expectativa de que descrentes e incrédulos entrem por aquela porta para serem impactados pela palavra, e há conversões em massa, conversões instantâneas. Nesse período de sequidão que nós vivemos, às vezes os crentes vêm para a igreja, para o culto, e a expectativa é que o culto acabe logo, porque ele quer assistir o Fantástico, ver os gols do Fantástico, ver as últimas notícias, ou quer sair para curtir a noite. Às vezes nós vemos a palavra de Deus sendo pronunciada aqui com fidelidade pelos pastores, pregando a palavra no púlpito, e tão logo acaba o culto, nós vamos para o cafezinho e o papo já é outro. Pouco se fala do impacto da mensagem de Deus para nós. Nós vivemos dias de sequidão, e nós precisamos clamar a Deus para Ele revitalizar a igreja do Senhor. Eu comprei esse livro, é um livro do escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes e Arival Dias Casimiro. O pastor Arival é o pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, e o reverendo Hernandes é um dos pastores cooperadores. Eles escreveram juntos esse livro, Na Busca por uma Igreja Viva, Santa e Operosa, revitalizando a igreja. Confesso que ainda não li, não tive tempo de lê-lo, mas ontem à noite, dando uma folheada nesse livro, eu li o prefácio e eu quero ler para os irmãos também, os irmãos ver se vocês compartilham da mesma visão que o Hernandes Dias Lopes. O assunto que abordamos neste livro é de vital importância para a igreja brasileira. Uma igreja saudável precisa crescer. Uma igreja saudável cresce naturalmente, pois é o corpo vivo de Cristo. No século XXI, porém, estamos vendo milhares de igrejas morrendo ao redor do mundo, especialmente na Europa e na América do Norte. As doenças fatais que têm levado essas igrejas à morte ao redor do mundo estão presentes entre nós também. Nossa convicção é que a igreja brasileira precisa passar por uma reforma religiosa. Com isso, não estamos sugerindo que a igreja deva buscar as últimas novidades do mercado da fé. Estamos dizendo que a igreja brasileira precisa voltar-se para a Escritura. Não se trata de uma reforma de métodos, mas uma volta às mesmas verdades essenciais proclamadas na reforma protestante do século XVI, ou seja, uma volta à doutrina dos apóstolos de Jesus Cristo. Temos visto com profundo pesar muitas igrejas desviando-se da sã doutrina e capitulando diante dos ditames do pragmatismo. Muitos pastores estão vendendo sua consciência e transigindo com a verdade. Muitos líderes estão mercadejando a palavra de Deus, buscando no Evangelho apenas uma fonte de lucro. Temos visto igrejas cheias de pessoas vazias do conhecimento de Deus. Temos visto multidões correndo sofregamente atrás de cisternas rotas que não retêm as águas. Temos visto uma igreja mercado cujo propósito princípio é o enriquecimento de seus líderes. Por outro lado, temos visto muitas igrejas minguando porque foram seduzidas pelo liberalismo teológico. Traídas por uma falsa erudição, renderam-se aos enganos da antiga serpente e abandonaram a confiança na infalibilidade, na infalível, inerrante e suficiente palavra de Deus. Todas as igrejas que abraçam o liberalismo teológico estão morrendo. Foi assim na Europa, está sendo assim nas Américas e será assim em qualquer lugar do mundo. A igreja não tem antídoto para enfrentar o liberalismo. Um pastor liberal jamais vai alimentar o povo de Deus com a palavra. Uma igreja liberal jamais experimentará reavivamento espiritual. Uma igreja liberal jamais plantará novas igrejas. Angustia-nos, outro sim, o que ocorre entre algumas igrejas ortodoxas e zelosas da sã doutrina.
mesmo defendendo a sã doutrina, algumas dessas igrejas perderam o fervor espiritual, como aconteceu com as igrejas de Éfeso e Laodiceia. Precisamos não apenas de uma reforma, mas de também um reavivamento espiritual. Precisamos não apenas de luz na mente, mas também de fogo no coração. O livro que você tem em mãos aborda esse assunto de forma clara e direta e aponta uma saída: a necessidade de revitalizarmos a igreja, a fim de que ela plante novas igrejas saudáveis. Na busca pelo crescimento da igreja, não podemos ser seduzidos pela numerolatria, nem pela numerofobia. Jesus não se impressiona com multidões, ele quer discípulos. Jesus não se importa com números, porque por trás dos números existem pessoas por quem ele derramou o seu sangue. Que Deus nos ajude a caminhar resolutamente nessa direção de termos uma igreja viva, santa e operosa. Uma igreja saudável, reavivada e cheia do Espírito. Uma igreja que adore a Deus com fervor, que proclama o Evangelho com fidelidade e plante novas igrejas com entusiasmo. Os irmãos compartilham dessa visão do Hernandes Dias Lopes? Irmãos, nós vivemos dias em que a igreja de Deus precisa levantar um clamor por avivamento. Nós temos visto a igreja no estado de irrelevância. A igreja pouco tem influenciado a sociedade na qual ela está inserida. O testemunho dos cristãos é um testemunho fraco, muitas vezes medíocre. E nós, às vezes, estamos achando que essa é a normalidade. Será que existe entre nós, na nossa igreja, na nossa denominação, no nosso país, pessoas que estão fervorosas, querendo um avivamento entre nós? Será que nós estamos como terra seca, sedenta por chuva? Será que nós estamos com fome de Deus, sede de Deus? Qual é a expectativa do seu coração, meu irmão? Qual é o desejo mais profundo que há na sua alma? Como tem sido a sua vida de oração? Nós somos um país que ora muito pouco. Por que Deus nunca derramou um grande avivamento de larga escala no nosso país? Porque nós oramos pouco. Poucos de nós conseguem perseverar na oração. Por isso que nós precisamos que o avivamento é um ato soberano de Deus. Mas nós vemos no avivamento que a soberania de Deus e a responsabilidade humana caminham juntas. Nunca houve um avivamento sem que a igreja clamasse, orasse, pedisse, intercedesse, pleiteasse com Deus para Ele se manifestar entre ela. Nunca houve. E se nós orarmos aqui, às vezes em orações representativas, como o irmão orou aqui hoje, precisamos orar isso para que a partir da nossa igreja, da nossa cidade, Deus faça a obra dele conhecida entre os povos. Para que isso acontecer, nós precisamos clamar, meus irmãos. Ah, como nós temos orado pouco. Às vezes, quando nós nos detemos na oração, dá 5 minutos, parece que a gente não tem mais o que falar para Deus. E se nós oramos 5 minutos, 30 segundos é falar: Senhor, te agradeço por tudo, pela minha vida. E depois nós começamos a listar para Deus as nossas necessidades. Senhor, eu estou precisando que o Senhor melhore o meu emprego, melhore meu salário, eu estou em crise, eu tenho conta para pagar, me ajuda. Senhor, eu oro pela minha saúde, pela saúde dos meus filhos, saúde do meu cônjuge. Nós oramos, na maioria das vezes, esses são os pedidos de oração que nós apresentamos a Deus. Mas quem de nós tem dedicado horas a fio
para pedir: Senhor, a tua igreja precisa do despertar do teu espírito. Usa minha vida, coloca uma fornalha dentro de mim para eu clamar, para eu orar. Eu quero que o grande alvo da minha vida, o grande desejo do meu coração, seja uma manifestação sobrenatural do teu espírito, para eu testemunhar nos meus dias, na minha geração, um crescimento exponencial da tua igreja, para ver a igreja influenciando o mundo, como foi no século XVIII na Inglaterra, a partir da súplica de 3 jovens, George Whitefield, Carlos Wesley e John Wesley, 3 jovens da Universidade de Oxford, estavam muito tristes com a situação da Inglaterra, tristes com a situação de mornidão da igreja. Esses 3 jovens começaram a se reunir para orar a Deus e para pleitear com Deus, para Deus reavivar a obra dele naquele país. Até que no dia 31 de dezembro de 1734, às 3 horas da manhã, enquanto eles estavam numa vigília, Deus se manifestou entre eles. Deus derramou o Espírito dele sobre aqueles 3 jovens, e o poder de Deus começou a se manifestar neles depois daquele evento. E por meio desses 3 jovens, um grande avivamento varreu a Inglaterra no século XVIII. E dizem os historiadores que, em razão desse avivamento, Deus poupou a Inglaterra da grande tragédia com o problema da Revolução Francesa. A partir da súplica de 3 jovens. E aqueles 3 jovens passaram a falar da palavra de Deus com tamanho poder, que houve milhares de conversões instantâneas. Eles pregavam a palavra na igreja, pessoas se curvavam diante de Deus, reconheciam que eram pecadores. E eles começaram pregando as verdades básicas do Evangelho, que nós já nos referimos aqui sobre elas. Justificação pela fé, sola Escritura, sola graça, só Jesus Cristo. Esses eram os grandes temas daquela época. Multidões se reuniam nas praças, se acotovelavam para ouvir a mensagem. Houve sim oposição, até da igreja. A igreja se opôs ao método de pregação daqueles jovens, porque achavam que eles eram extravagantes, que eles falavam com muitos arrobos, com muita eloquência, que aquilo não era ordeiro, aquilo não era educado, aquilo não era a maneira tradicional de se fazer as coisas. Mas Deus, com grande poder, fez um grande avivamento na Inglaterra. Naquela época, meus irmãos, em Londres, 1 em cada 6 casas era um prostíbulo. A igreja estava morta. Pastores iam para os púlpitos pregar para auditórios sonolentos, pregavam pregações sem nenhum impacto. Eles desciam do púlpito e se entregavam à jogatina e à bebedeira depois do culto. As igrejas vazias. O continente onde havia ocorrido a grande reforma protestante do século XVI estava totalmente fria. E Deus lotou as igrejas novamente. Os prostíbulos fecharam. Os homens ébrios iam para os bares e quando pediam a bebida não conseguiam beber porque temor caía sobre eles e pessoas corriam para as igrejas para acertar sua vida com Deus. Nós precisamos disso no nosso país hoje, meus irmãos. Nós veremos hoje um pouco do que acontece nos avivamentos, as características gerais dos acontecimentos no avivamento. Para quem está lendo o livro do Dr. Martin Lloyd Jones, nós veremos hoje o capítulo 9. Vamos ver algumas características do avivamento. E nós veremos hoje, se o tempo permitir, falta pouco tempo, e eu ainda tenho um vídeo de 12 minutos para passar sobre oração. Quais foram
quais são as características gerais, ou seja, que acontecem em todos os avivamentos, e algumas características que variam de um avivamento para o outro, que nem todos apresentam. A primeira característica geral que Dr. Martin Lloyd-Jones elenca no seu livro é que todas as classes sociais são afetadas pelo avivamento. O avivamento, em todos os avivamentos é assim. Esse evento não está confinado a certos tipos de representação de grupos ou níveis sociais. Desde o pobre até o milionário é impactado pelo avivamento. Deus não faz acepção de pessoas, Deus derrama o seu Espírito sobre todos. Todas as classes sociais são afetadas. Segunda característica geral do avivamento. O avivamento é algo que acontece, dura por algum tempo, então ele passa. O avivamento não vem para ficar para sempre. O escritor cristão brasileiro Franklin Ferreira, escritor reformado, ele coloca num livro que eu também já comecei a ler, um livro chamado O Avivamento e a Igreja. Ele coloca que no avivamento Deus trata a igreja de uma forma familiar. Deus trata a igreja com amor mais intenso do que Deus sempre tem nos tratado. Deus é sempre amoroso conosco. E aqui eu quero abrir um parênteses, meus irmãos. Nós temos enfatizado que nós precisamos de um avivamento, que nós precisamos da manifestação de Deus, mas nós também temos que lembrar que Deus sempre teve o seu remanescente fiel, mesmo nos períodos de sequidão. E Deus sempre sustentou a igreja fiel a Ele. Deus está nos sustentando. Quando acontece um avivamento, Deus derrama o Espírito dele, há uma obra sobrenatural, geralmente é uma ação definida por Deus que começa subitamente ou gradualmente, expande-se até um grande clímax e depois ele passa. O avivamento não fica para sempre, ele vem, pode durar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos. É uma obra soberana de Deus, é um sopro de Deus que vem e que passa. Terceira característica, e que está intimamente ligada a essa segunda, é que os resultados dos avivamentos são permanentes. E aqui eu quero fazer uma distinção entre avivamento e às vezes campanha evangelística que muitas igrejas fazem. É importante fazer campanha evangelística, mas há uma diferença. Num grande avivamento há conversões em massa. E as pessoas que se convertem nesses grandes avivamentos permanecem fiéis ao Senhor. É diferente às vezes dessas campanhas evangelísticas que nós vemos aqueles grandes apelos. E as pessoas respondem ao apelo, vêm para frente da igreja, o pastor, os líderes oram por aquelas pessoas, e depois de algum tempo, se for buscar uma estatística, talvez somente 10% daqueles crentes, daquelas pessoas que responderam ao apelo, permaneceram no Evangelho. O resultado do avivamento não é assim. É um resultado permanente. O avivamento vem e passa, mas os seus resultados são permanentes. As conversões que ocorrem são conversões verdadeiras, as vidas são transformadas. Por exemplo, no segundo grande avivamento que houve nos Estados Unidos, no século XIX, dizem os estudiosos que 500 mil pessoas se converteram. Em pouco tempo, 500 mil pessoas. No primeiro grande avivamento, que foi de 1745 até 1747, na época de Jonathan Edwards, disseram que 50 mil pessoas se converteram e permaneceram fiéis a Deus. E em 1749, talvez, e 45, talvez a população dos Estados Unidos fosse de mais ou menos 3 milhões de habitantes. Então é muita gente diante do contingente populacional. E no segundo avivamento, que foram 500 mil pessoas, não foram pessoas que levantaram a mão depois de um apelo, foram pessoas que se converteram,
responderam ao apelo, depois foram doutrinadas, foram batizadas e que permaneceram fiéis a Deus. Essa é mais uma característica geral dos avivamentos. Os resultados são permanentes. E, em quinto lugar, os avivamentos impactam, influenciam a moral do local onde o avivamento ocorre. Como eu disse aqui agora na Inglaterra, no avivamento do século XVIII, um país onde havia muita prostituição, muito vício, muita jogatina, muita bebedeira, bares fecharam, prostíbulos fecharam, e as pessoas, houve um impacto geral no país de todas as pessoas se voltando para Deus, tendo temor de Deus. Há uma acentuada melhora nos padrões morais da sociedade. E é diferente do que nós temos visto no Brasil, né? Porque muita gente diz que nós vivemos um avivamento há um tempo atrás. Mas na verdade foi de pouca expressão esse avivamento, e a maioria dos movimentos que houve, que foram chamados de avivamento, na verdade foi mais louvorzão, campanha evangelística, neopentecostalização da igreja, dente de ouro, milagre de cura, mais esse tipo de coisa. Não foi um avivamento verdadeiro, porque não impactou a nossa nação. O que mudou o nosso país depois que os evangélicos se tornaram mais representativos na nossa sociedade? Pelo contrário, quando nós vimos ditos evangélicos que ascenderam até apóstolos-chave da nossa nação, apóstolos-chaves, a maioria deles nos envergonharam com um péssimo testemunho. Portanto, não houve um impacto no nosso país. O nosso país ainda carece de um grande avivamento. Mas há características, meus irmãos, que são variáveis. E essas variações são fascinantes. Por exemplo, não dá para nós colocarmos uma regra como o avivamento acontece. Alguns são súbitos. Uma congregação está reunida, de repente Deus derrama o seu Espírito de uma vez e há uma manifestação de grande poder de Deus no meio de uma igreja, e aquilo se alastra por aquela localidade. Por outras vezes, o avivamento ocorre de forma gradual. Ele começa com uma pequena centelha, 1, 2, 3 pessoas começam a clamar. Aquele clamor vai gradualmente se estendendo, mais pessoas clamando. E daqui a pouco nós vemos a manifestação de Deus de forma gradual e crescente. Uma outra coisa, uma outra característica que é variável. Onde irrompe o avivamento? Muitas vezes irrompe na igreja, numa grande multidão reunida, clamando a Deus. Outras vezes ele irrompe numa pequena reunião de oração com poucas pessoas. Não tem como nós estabelecermos regras. Uma outra característica que é variável, os tipos de pessoa que Deus usa. Nós vemos grandes avivamentos, como o avivamento do século XVII com Jonathan Edwards, aliás, século XVIII com Jonathan Edwards, nos Estados Unidos. Na época era na Nova Inglaterra ainda, chamava de Nova Inglaterra. Jonathan Edwards era um homem muito culto, intelectual, um filósofo, e era um notável no mundo em que ele vivia. John Wesley, na Inglaterra, também era um homem muito culto, um homem muito organizado, um grande intelectual. Por outras vezes, ocorreu o avivamento, Deus usando homens comuns. Por exemplo, no país de Gales, ocorreu um avivamento, e um pastor foi usado, um pastor chamado David Morgan. E dizem os estudiosos que esse pastor era um homem muito comum, um homem rude, não tinha uma formação muito elevada. E a pregação dele era uma pregação muito simples. Mas que durante 2 anos, o Espírito Santo foi derramado sobre ele, e nesses 2 anos ele pregou como um leão. E muitas vidas foram alcançadas por meio dele. Conclusão, meus irmãos. Homens não produzem avivamento. Homens sequer podem explicar avivamento. Avivamento acontece
pela mão de Deus. Mas para isso, qual é o papel da igreja, meus irmãos? Orar. A igreja precisa orar. Hoje eu vou ter que roubar mais 10 minutinhos de vocês, porque a nossa aula começou um pouco atrasada. Eu quero... Irmão, prepara aqui o segundo vídeo para nós, por favor. Nós vamos ouvir uma mensagem curta do pastor John Piper sobre oração. Eu quero incentivar os irmãos a terem uma vida ativa de oração. E ele vai aqui dar algumas orientações para nós de como nós devemos ter uma vida de oração. Quem não tem uma vida de oração morre. So let me give you a few practical suggestions. These are growing out of my life and out of my reading of the Bible. Just 3 brief practical suggestions, because we're not doing as well as we should. Now, suggestion number 1 in your life of prayer for 2009. Set aside a time and a place each day, and don't leave it to chance. Set aside a time and a place each day, and don't leave it to chance. The devil defeats most praying before it happens because we didn't make a plan. If you don't plan, believe me, I have been at this a long time, and the devil hates me and my prayer life like you wouldn't believe how many good things keep me from praying. Not sin. Sin does not keep me from praying. Righteousness keeps me from praying. Answering holy emails and other holy things. And just checking out one more piece of relevant news to pray about at whatever news service you click on. It's not evil that keeps us from praying. It's good things, and He is shrewd to the bottom. So, pick a place and pick a time and show up. Number 2, I suggest that you combine your praying with reading the Bible, and that you take what you read in the Bible and you turn it into prayer. Because your brain, if it's a typical human brain, will have a very hard time holding a train of thought while you pray with no help from the Bible. Try it for just 10 minutes without your brain flipping out onto the dust you see on the Venetian blinds. Just try it. He is wicked in His goodness. It needs to be dusted. Wouldn't be sin to get up and dust it. Would it? Use the Bible and turn the Bible into prayer. Read, pray, read, pray, read, pray, read, pray, as long as you want to or can. That's number 2. Number 3, I suggest that you pray in concentric circles. You can either pray from the outside in or the inside out. And what I mean by concentric circles is, I'm the most needy spiritual person I know. At least I know my sins better than I know anybody else's. So I pray about me a lot. Have mercy upon me. Convict me. Kill me. Change me. Guard me. Humble me. Destroy those aspects of me. I pray about me a lot because of how sinful I am. And then you move out from me to my family. Pray about Noel, pray about Talitha, all my sons, all my daughters-in-law, all my grandchildren. That's another circle. Then I move out from there to the staff. I can name the staff and the elders. And then I move out to you, the church. And then I move out from there to the wider movement of Christ around the world, our missionaries and the whole global cause of Christ. And I move out from there to the political, historical arena of the world. I generally don't pray about galaxies or anything like that, but my universe, as far as prayer goes, stops pretty much at the planet. I don't pray for the devil.
or angels. I don't see any reason for doing that in the Bible. So, or you could go the other direction, move from the outside in, just whatever. And at every one of those concentric circles, if you wonder, why didn't you put God at the middle? It's because He's in every circle. And the main point of every circle is, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. And only then do you get to, give me some bread today. 3 big, massive, your name hallowed, your kingdom arriving, your will on the planet done the way it's done in heaven and in my life. Those are in every circle. That's why He's not anywhere in the concentric circles. So those are my 3 suggestions. The hard truth is, we Christians don't do very well. We've done some surveys over the years at Bethlehem. It's pretty sad when we do them. I don't like to do them. I get discouraged. We don't pray very much. Pray at meals, maybe, unless we're still stuck at the adolescent stage that thinks good habits are legalism. We may whisper prayers before a tough meeting that we're walking into. We may throw Him a kiss as we crawl into bed. But we don't set aside significant, regular, daily, disciplined time to pray in those ways much. And we don't think it's worth it to meet with others to pray, by and large. And we wonder, why is my faith weak? Why is my hope feeble? Why is my passion for Christ small? And meanwhile, across these rooms, the devil is whispering in your ear, some of you. The pastor's getting legalistic now. He's moving into the legalistic phase of the sermon. He's starting to use guilt now. He's getting the law out now. That's what he's saying. To which I say, to hell with the devil and all of his destructive lies. Be free, Bethlehem. Is intentional, regular, disciplined, earnest, Christ-dependent, God-glorifying, joyful prayer a duty? A discipline? Do I go to prayer meetings Tuesday morning, Wednesday afternoon, Friday morning, Saturday afternoon, Sunday morning, Tuesday mornings or Saturday meeting? Do I do that because it's a duty, out of discipline? Well, you could call it that. It's a duty the way it's a duty for a scuba diver to put on his air tank before he goes underwater. It's a duty the way pilots should listen to air traffic controllers. It's a duty the way soldiers in combat should clean their rifles and load their guns. It's a duty the way hungry people eat food. It's a duty the way thirsty people drink water. It's a duty the way a deaf man puts on his hearing aid. It's a duty the way a diabetic takes his insulin. It's a duty the way Pooh Bear looks for honey. It's a duty the way pirates look for gold. So you call it duty if you want. It is like that. I hate the devil. I hate the way he is killing some of you by persuading you it's legalistic
to do regular, set-aside, disciplined praying. I hate the devil and the way he's killing you. Telling you that it is legalistic to be as regular in your prayers as you are in eating your food, in sleeping, in internet use. Oh, we struggle with those, don't we? Legalistic to eat 3 times a day. I think it is. Sleep every night, for goodness sakes. Mix it up. He is laughing up his sleeve at how easy he can take out Christians. The devil is. He is laughing up his sleeve at what suckers we are for his worn out. This is legalism. You should just look at him and say, I'm older than that. I'm not in 5th grade anymore. I've grown up a little bit. Get out of my life. I've got work to do because I am a sinner in desperate need of talking to my King every day. And my sin inclines me to leave it over and over. If I don't set a time and a place, I'm a goner. Let's talk to the devil. Give him some information. He might leave you alone for a while. Probably not. Folks, God has given us means of grace. You know that phrase? God has given us means of grace. If we don't use the means of grace, like praying, to the fullest advantage, our complaints against Him will not stick. It's amazing to me how many people get in God's face with complaints when they haven't done it. What kind of a courtroom is this when God can be put in the dock by sinners who don't even use the means of grace He gives us? Amazing. It's amazing. If we don't eat, we starve. If we don't drink, we die of thirst. If we don't exercise a muscle, it atrophies. If we don't breathe, we suffocate. And just as there are physical means of life, there are spiritual means of grace. It's so simple. And so many of you are trying to live your life without breathing, eating, drinking, exercising. And you wonder, what's wrong? It's your fault. It's His fault. Nosso Deus, reconhecemos quão distantes do Senhor estamos e reconhecemos a necessidade que temos de buscar o Senhor, tendo uma vida de oração ativa, profícua e frutífera. Desperta-nos, Senhor, para orar. Desperta-nos para a leitura da Tua Palavra. Desperta-nos para nos valermos dos meios de graça para fortalecer a nossa fé e assim darmos um verdadeiro testemunho de cristãos comprometidos contigo e de homens e mulheres crentes que clamam pela Tua manifestação no nosso meio. A nossa igreja precisa do mover de Deus. O nosso país precisa do mover de Deus. E cabe a nós, como a igreja do Senhor, comprada pelo precioso sangue de Cristo, clamar a Deus pela manifestação poderosa dele em nosso meio. Que nós nos levantemos para clamar ao Senhor pelo avivamento até que Ele venha. Que não nos esmoreçamos e que vejamos na nossa geração a ação de Deus transformando a nossa igreja, transformando o mundo em que nós vivemos. Em nome de Jesus, Senhor, não permita que voltemos para as nossas casas sem meditar no que ouvimos hoje. Em nome de Jesus, amém.